glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, ó meu Senhor, centro de barro, tu és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Faz-me um vaso para ti servir. Os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar. Eu bem sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, ó meu Senhor, eu centro de barro, tu és construtor. Tu podes quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para te servir. Oh, faz-me um vaso para te servir. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e ver o sofrimento, nem sequer um momento de quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. O amor revelado pra perdoar pecado, Deus manifestou. O alto da cruz te arraiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás um perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, oh glória, aleluia. Na minha angústia eu procurando chegar por um só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba a minha paz, então responda assim, somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar.
teu altar, Senhor, e não olhar O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Louvado seja o teu nome, Jesus! O que passou, passou, em Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo. Sua graça redimiu um pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar Aleluia! Boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a missionária Ireni Amaral. Estou aqui nesta noite para pregar a palavra do Senhor, falar do maior pregador da história. Este maior pregador chama-se Jesus de Nazaré. Jesus, ele foi o maior pregador da história. Jesus é o maior pregador de toda a história. Não há outro igual. Não existe outro igual ele, igual Jesus. E é no nome de Jesus que as doenças vão embora. E quem quiser ser batizado vai ser batizado agora, da glória. Então Jesus, ele é o maior pregador da história. João 7,46. João 7,46 diz a palavra do Senhor. João 7,46. A palavra do Senhor, ela diz para mim, para você: responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Nunca. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos. Aleluia.
dissensões entre os judeus. Então, esse texto sagrado, ele revela o momento em que os guardas foram prender Jesus. Foram prender Jesus por ordens das autoridades judaicas. E desistiram de cumprir o mandado de prisão após ficarem maravilhados com a pregação de Jesus. Eles ficaram maravilhados com a pregação de Jesus. Jesus é o maior pregador da história. Jesus é o maior pregador da história. Ninguém jamais pregou como ele. Não existe nessa terra ninguém que pregou como Jesus. Tem muitos homens sábios, estudiosos, conhecedor da palavra, a teologia, mas pregar como Jesus pregou não existem. Não existe. Jesus é o maior mestre da história. Ninguém jamais ensinou como ele. Jesus é o maior do que todos os mestres e ensinadores da história. Aleluia. Jesus é o pregador mais sábio da história. Mateus 12:42, ele mesmo disse: Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Salomão foi o maior sábio da antiguidade. Seu nome ficou associado à própria sabedoria. Porém, Jesus é o maior do que Salomão. Com toda a sabedoria que Salomão tinha, mas Jesus era mais do que ele, porque ninguém se compara a Jesus. Ele diz na sua palavra, ele manda que eu e você seja imitador dele. Ele diz, seja meus imitadores. Mas nós não somos como ele era. E como ele é. Aleluia. Não é? Salomão ficou conhecido também como um grande pregador. Boa noite, Clailton. Seja bem-vindo. Salomão ficou conhecido também como um grande pregador. Lá em Eclesiastes 12:10. Ele mesmo diz, procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. Jesus, quando ele pregava arrependimento, pregava salvação, ele pregava cura, ele pregava libertação, porque aonde ele passava, a multidão o acompanhava, a multidão, o povo ia em busca de cura, de libertação, e Jesus, ele era o maior pregador de toda a história. Mas o próprio Salomão, ele é conhecido também como um grande pregador, mas ele mesmo diz, o Salomão, ele escreveu, procurou o pregador achar a palavra agradável.
E é assim que hoje acontece. As pessoas ficam procurando pregar palavras que venham a agradar o homem. Palavras para satisfazer o ego do outro. Tem que pregar a palavra, pregar a verdade, pregar o que Jesus ensinou. Por isso que, naquele tempo, não gostavam, o povo não gostava da pregação de Jeremias, da pregação de Ezequiel, porque foram homens que pregavam a verdade. Ele dizia, rasgava o verbo sem pena e sem dó. João Batista também pregou a verdade. Tanto é que João Batista, ele disse, raça de víboras. Então, Salomão, ele está certo quando ele escreveu essa palavra, que procurou o pregador achar a palavra agradável. Mas Jesus nos chamou para pregar a verdade. A verdade. Mesmo sem saber, Salomão escreveu a respeito de Cristo e a ele atribuiu a sabedoria dos sábios, dizendo: as palavras dos sábios são como aguilhões, como prego bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. Esse único pastor chamado Jesus. O maior pregador da história. Jesus. Jesus é o maior pregador da história. Lá em Lucas 2, 42 a 47, aos 12 anos de idade, Jesus era admirado pela sua inteligência e já estava entre os doutores. Lá em Provérbio 8, 1 a 36, Salomão escreveu a respeito de Cristo. Aleluia. O Logos eterno. A inteligência em pessoa e o arquiteto da sabedoria de Deus. Salomão disse que Jesus era o arquiteto da sabedoria de Deus, porque foi Deus quem criou. Foi Deus que criou. Jesus Cristo é maior do que Salomão, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Boa noite, Gilvandete. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós temos esse tesouro que Jesus deixou para mim e para você. Esse tesouro está aqui nesta noite. Aqui é o tesouro, olha. Esse é o tesouro que nós precisamos guardar
meditar nela de dia e de noite, fazer parte da nossa vida. Aqui está o tesouro, aqui está a fonte da água da vida, o rio da vida, o pão que mata a fome, e a água que mata a sede. Aqui está, esse é o tesouro. Por isso que Salomão, Jesus Cristo é o maior do que Salomão, com toda a sabedoria que Salomão tinha. A mensagem que Jesus pregava, ela convencia todas as pessoas. Lá em Mateus 7, 28, 29, quando Jesus acabou de pregar seu maior famoso sermão, o Sermão do Monte, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava ser mais famoso, os ensinava com autoridade e não como os escribas. Porque Jesus, ele era fiel, verdadeiro. Jesus era honesto com o seu povo. Jesus não usava de falsidade com nada. Ele amava o pecador. Ele só não ama o pecado. Jesus é o maior pregador de toda a história, o maior libertador, o maior transformador de alma. A pregação de Jesus possuía muita graça e unção, pois em Lucas 4, 22, escreve que todos lhe davam testemunho, se maravilhava das palavras de graça que saía da sua boca. A palavra do Senhor, ela saía de graça. E aquela palavra, quando Jesus ensinava, ele convencia as pessoas. A pregação de Jesus possuía muita graça e unção. Aleluia. A pregação de Jesus era acompanhada de sabedoria, milagres, a ponto das pessoas ficarem perguntando: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? As pessoas ficavam admirados. Ele atraía as pessoas. Ele atraía com as suas palavras. A pregação de Jesus atingia tanto as classes de pessoas, para os agricultores. Ele ensinava sobre o semeador, o joio, o trigo, o grão de mostarda, a vinha, a figueira, a videira. Tudo isso ele ensinava, Jesus. Ele pregava por parábola, que era para que as pessoas entendessem o que ele estava ensinando. Para os comerciantes
banqueiros da cidade. Ele falava de tesouro guardado, pérolas de grande valor, negociação de talentos, aplicação financeira. Para os pecadores, pobres, necessitados, ele falava de pesca, de causas na justiça, de pagamento de dívida, de recebimento de salário. Boa noite, missionária Odila. E direitos trabalhistas. Portanto, Jesus atingia todos os corações com as suas mensagens. Ele não fazia acepção de nada, de pessoa alguma. Para ele, todos eram iguais. Só que cada um no seu quadrado. Porque quando ele falava para os agricultores, ele estava ensinando sobre o semeador. Quando ele pregava, ensinava para os agricultores. Ele dava as parábolas do agricultor, ele ensinava. Então, ele ensinava sobre o semeador, sobre o joio, sobre o trigo, sobre o grão de mostarda, sobre a vinha, a figueira, a videira. Tudo ele dava uma explicação. Boa noite, Marciléia Jordão. Seja bem-vinda, amada. Então ele dava para cada pessoa, Jesus dava uma explicação. O maior pregador da história chama-se Jesus Cristo. Então, para cada um era uma mensagem. Portanto, Jesus atingia todos os corações com a sua mensagem. Rico, pobre, lavrador, pescador, banqueiro de cidade, quem tinha quem tinha seus bens, tinha a sua vida financeira, para tudo ele tinha uma explicação. Portanto, de acordo com a palavra do Senhor, apesar de sua relutância, que é lá em Jonas 3:1 a 10, Jonas foi o pregador mais convincente dos profetas veterotestamentários. Porém, Jesus é maior do que Jonas. Olha, desde o início eu venho explicando a pregação. O maior pregador da história, que é Jesus Cristo. Nem Salomão, com toda a sua sabedoria, ele não chegou a ser como Jesus. E vem explicando. Por fim, Salomão é Jonas, o pregador mais convincente. Todos conhecem a história de Jonas, que Jonas teve que passar por aquele processo pela sua desobediência. Jonas foi ter o seu primeiro encontro com Deus dentro da barriga do peixe, porque foi de lá de dentro da barriga do peixe, quando ele se viu no abismo, nas profundezas do inferno, ele gritou o nome de Deus. Ele gritou e Deus ouviu ele gritar, ele chamar, ele clamar. Mesmo assim,
ele foi alcançado pela misericórdia, foi lançado na beira do mar, porque Deus deu ordem para aquele peixe que vomitasse Jonas. E a Bíblia diz que Jonas foi o pregador mais convincente dos profetas veterotestamentários. Porém, Jesus é o maior do que Jonas. De acordo com João 7,46, o texto que eu li, que quando aqueles homens diz que, aleluia, que ele diz, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Eles estavam admirados. E o texto diz que os guardas, eles foram prender Jesus por ordem das autoridades judaicas. Desistiu de cumprir o mandado de prisão. Eles desistiram após ficarem maravilhados com a pregação de Jesus. Com a pregação de Jesus. Eles desistiram. Quando eles viram Jesus pregando, falando, explicando sobre parábolas, dando a explicação, eles ficaram tão admirados que não disse, não vou prender este homem. Este homem é um homem pregador da palavra de Deus. E aqui diz que os guardas que foram prender Jesus voltaram convencidos da sua pregação, dizendo, nunca homem algum falou assim como este homem. Tem muitos pregadores por aí se achando que é o maior pregador, a maior pregadora, se achando convencidos que são os maiores pregadores e as maiores pregadoras. Mas o maior pregador é Jesus Cristo. Não é eu nem você. Apenas nós somos, como ele mesmo diz, na sua palavra, que ele fala, sede meus imitadores. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo, pregando a palavra dele, tentando chegar aonde Jesus quer que a gente chegue. Mas a gente ser mais do que Jesus, maior pregador mais do que Jesus, vocês estão enganados. Boa noite, Beta Barbosa. É por isso que, às vezes, o Senhor pega esse povo que se acha o maior pregador, que acha que é o bambambam da história, e abate, às vezes, permite, às vezes, passar no vendaval, que é para ele lembrar, que sem Jesus nós não somos nada. Se o Espírito Santo de Deus, ele não der para mim e para você, você vai pregar e as palavras vai bater e vai voltar, porque quem convence o homem é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. É ele que convence o homem, não é eu nem você, não. Nós somos apenas instrumento na mão dele, vasos na mão dele. Jesus Cristo
é o maior pregador da história. Paulo escreve dizendo: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Aleluia. Loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Boa noite, Fátima Freta. Essa palavra que eu vos deixo nesta noite, para vocês, para nós meditarmos e se convencer que nós não somos nada sem Jesus. A pregação é de Deus, é Ele que nos dá, é Ele que nos enche, é Jesus que nos enche, é o Senhor que nos dá vitória para nós vencermos, é Ele que nos ajuda. Aleluia. É Jesus de Nazaré, o maior pregador de todas a história. Jesus é o maior pregador de toda a história. Aleluia. Glória a Deus. Já o Verbo era Deus quando o mundo criou. Era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor do princípio e o fim. Aleluia! Esse é o nosso Deus, é o nosso Deus. Ele criou, Ele foi Deus que criou, Ele se fez carne e criou. Aleluia. Já o Verbo era Deus quando o mundo criou. Era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor do princípio e o fim. Aleluia! Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim.
Oh, faz-me um vaso para te servir, pois os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar, porém sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és um oleiro, oh, aleluia, meu Senhor. Eu sendo de barro, tu é construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para te servir. Oh, faz-me um vaso para te servir. Se a cruz falasse e ela expressasse quanto a angústia passou, e veio o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um momento de quem tanto me amou. O amor revelado pra perdoar pecado, Deus manifestou lá no alto da cruz, já raiou a luz para me iluminar. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, em ver o sofrimento, nem sequer um lamento de quem tanto me amou. Aleluia! Glória a Deus! O Verbo era Deus, já o Verbo era Deus. Jesus Cristo, o Salvador, o único Deus, o maior pregador de toda a história. A gente prega a palavra do Senhor. A gente prega, a gente faz o ide de Jesus, mas nunca dentro de você nem de mim vamos deixar crescer esse eu, exaltar, dizer eu sou a maior pregadora, eu prego. Não, a gente prega. Mas olha, quem está na nossa frente é o Senhor Jesus Cristo. Não se glorie com aquilo que você faz com as coisas de Deus. Porque a glória é de Deus. A glória é dele. O Salmo 91, quando ele diz que ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. O Salmo 91, que tanto fala de proteção, segurança, é o salmo mais apropriado para aprendermos sobre o escudo.
O escudo é um símbolo de proteção pessoal. É bastante citado na Bíblia como uma representação da proteção divina. O escudo é uma antiga arma de defesa, feita de couro ou de metal. Boa noite, Fátima Lira. Geralmente de formato circular oval, que os soldados, por meio de braçadeiras, prendia nos braços, num dos braços, para se proteger dos golpes de espada ou de lança. Assim, o cristão, você, precisa embraçar o escudo da fé para anular as flechas agudas do inimigo, porque o inimigo, ele lança os dardos inflamados, ele nos ataca, ele joga as retaliações na nossa vida. Mas se nós tivermos com essa lança, essa espada, aleluia, embraçada sobre a nossa vida, nada, Deus, só se Deus permitir acontecer conosco. O próprio Deus se apresentou para Abraão dizendo: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus falou para Abraão. Moisés fala do escudo protetor de Israel, dizendo: bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor. O escudo do teu socorro, a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. A Bíblia diz que Salomão fez 300 escudos de ouro batido. A Bíblia afirma que havia homens valentes de Ruben, de Gade, de Manassés, que trazia escudo, espada, entesava o arco. A Bíblia afirma que havia homens de Gade, que tinha o rosto como de leão, armado de escudo e lanças mais ligeiros do que as gazelas. O escritor sagrado afirma que de Naphtali havia também 37.000 homens com escudo, lança. O rei Asa, ele tinha 280.000 homens no seu exército, que trazia escudo e atirava com arco. A Bíblia diz que tinha um capitão chamado Eliada, que conduzia um exército de 200.000 homens armados de arco e de escudo. O salmista escreve que o Senhor abençoa o justo e cerca com seu escudo. A Bíblia afirma que o Senhor Deus é o só escudo, bem nenhum só nega aos que nele confia. Por 3 vezes é repetido que o Senhor
é o nosso amparo e o nosso refúgio. O profeta Jeremias convoca o povo para pelejar, dizendo: preparai o escudo, o pavê, chegai-vos para a peleja. O apóstolo Paulo também ordena que o cristão use o escudo da fé na peleja contra o inimigo invisível, dizendo: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deus é o nosso escudo forte, Ele é a nossa proteção contra o inimigo, tendo o Senhor como nosso escudo, e todos os dardos inflamados do inimigo serão apagados. Que o Senhor, nesta noite, Ele nos abençoe, nos dê uma noite de paz, que o Senhor venha conceder para nossas vidas a paz, a paz. Nós precisamos da paz. Nós precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Aleluia. Amanhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui. Eu preciso lhe falar de um ser maravilhoso que um dia o mundo viu. Andou por cima das águas, acalmou a tempestade e salvou quem lhe seguiu. Curou coxo e aleijados, Bartimeu cego, restaurou-lhe a visão. Queira Ele do seu lado, Ele é o teu advogado, que não perde questão. Ele é o Deus temente, Deus de paz onipotente, de eterna compaixão. Ele é o Deus de perdão, é o Deus de Jeremias, de Isaac e Isaías, de Jacó e Abraão. Ele é o Deus dos mares, da terra e do céu e do avião. Ele é o Deus dos homens, nunca perde questão. Tem plano em sua vida, não deve te desesperar. A tua bênção é tão grande e é só nele esperar. Deus está aqui, entrega a Ele os seus problemas. Deus não promete pra falhar. Espere em Deus, irmão, a tua bênção vai chegar. Deus está aqui, entrega a Ele os seus problemas. Deus não promete pra falhar. Espere em Deus, irmão, a tua bênção vai chegar. Oh, aleluia. Um dia tudo irá findar. Um dia, oh, Jesus ele voltará. Um dia assim me bastará.
deixará este torrom-aléu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asa não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei: Senhor, louvo onde então, oh glória, oh aleluia, glória a Deus, oh glória. A gravidade eu vencerei, de face a face verei. Glória a Deus. Ô Igreja do Senhor, que Deus abençoe você, dê uma noite de paz. Não esqueça de compartilhar essa pregação. Aleluia. Entrega, compartilhe, né? Compartilha ela. Alguém está precisando ouvir essa mensagem. E Deus, Ele é fiel. Porque Deus, Ele é fiel. Para finalizarmos, encerrando este vídeo, amanhã estaremos aqui, com a permissão de Deus, pregando mais uma porção da palavra do Senhor. Aleluia. Precisamos pregar o Evangelho, pregar a verdade. Porque Jesus, ele é a verdade. Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. E nós finalizamos com a palavra, mais um louvorzinho para aquecer o nosso coração nesta noite. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Fale com Deus quando a noite chegar. Fale com Deus nesta noite. Diga a Ele onde está, onde está o seu problema. Ele é fiel. Ele é fiel, nosso Deus, Ele é fiel. Fale com Deus quando a noite chegar. Ele vai te ouvir e vai te ajudar. Fale com Deus se a luta for demais, se esse seu viver já não existe mais, os seus problemas, os teus dilemas, não conte pra ninguém. Fale com Deus, diga a Ele onde está a sua dor. Ele entende, Ele é o teu Senhor. Ele não conta a sua história pra ninguém. Ele é fiel.
fala agora, Ele ouve lá do céu. Esse é o nosso Deus, que tem o poder de ouvir a nossa oração. Até amanhã, minhas amadas irmãs. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por vocês terem vindo, ter chegado aqui ao culto no lar online, né? A missionária Ereni Amaral. Obrigado, Clailton. Obrigado, Clailton, compartilhando aí, Clailton. Tá? Gilvandete, compartilhando aí, tá? Não esquece de compartilhar a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe cada uma de vocês que entrou. Marciléia Jordão, tá? Deus abençoe você, Marciléia Jordão. Deus abençoe todos vocês que ouviu a mensagem. A Beta Barbosa, a Fátima Lira, a Odila Alves, a Marciléia Jordão e a Fátima Freita. Deus abençoe você, minhas amadas. Um beijo no coração. Até amanhã. Estou sentindo falta da Alzana Karma aqui, que ela não perde. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, em nome de Jesus, tá?